Voltamos e hoje o tema é vacinação, fake news, imunização. E para conversar com a gente, nós estamos aqui com a enfermeira Fernanda. E eu estava aqui pensando na hora do intervalo, muitos pensamentos, muitas coisas. Acho que um bloco só não vai dar tempo, mas nós vamos otimizar. Vamos ver o que a gente faz aqui. Então fala para a gente, partindo para a parte mais técnica, assim, quais são as vacinas obrigatórias ou recomendadas para adultos e idosos? Então, hoje existe um calendário, né, pelo Ministério da Saúde, pelo PNI, né, que é da rede pública, né, todas as vacinas são gratuitas. Hoje a gente tem em torno de, vou falar um nome, né, porque muitas das vezes a pessoa olha o cartãozinho ali, hepatite B, antitetânica, tríplice viral, tem uma faixa etária recomendada, acima de 160 anos não é recomendada, a não ser que seja profissional de saúde. Febre amarela, dose única menor de 59 anos, que entra na faixa etária de adulto, né? Idoso acima de 60 anos não é contraindicado, mas precisa de uma prescrição médica, né? Então, tem alguns critérios para vacina pneumo 23, que entra, né? Esse é mais ou menos o calendário básico do adulto, né? Contemplando uma parte do idoso. Então, sendo idoso, eu tenho a vacinação da Covid, que ela é de 6 em 6 meses. Eu tenho a vacina anual da influenza, né? Que todo ano muda-se a cepa vacinal. Se ele é profissional de saúde, eu tenho que ter uma dose adicional ali da DTPA no calendário da antitetânica. Então, assim, é bem misto o calendário. Tem alguma dúvida, procura a unidade de saúde, que eles vão estar lá para fazer. E essas vacinas são gratuitas e está disponível no calendário do SUS. Ótimo, são muitas vacinas, né? Parece que a última vez que eu li, parece que são 19, mais, o PNI tem 19, com os soros imunoglobulina dá mais de 25, são muitas vacinas. E, gente, é importante a gente falar também, né, Fernanda, que, assim, em questão de qualidade, a vacina do particular e a vacina do público é a mesma qualidade, né? Inclusive os laboratórios, né, de onde sai, né, a produção principal primária, é lá, né, todos da Fiocruz, enfim. Mas o que tem da diferença do calendário, não do calendário, mas das vacinas do privado para a vacina da pública, às vezes é a diferença de um tipo a mais, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, tem pessoas que às vezes eu já vi falar que assim, não, eu não tenho dinheiro para vacinar e eu queria vacinar a do privado. Então a pessoa deixa de se vacinar com aquelas que são mais comuns, que é a que o Ministério, né, preconiza, porque às vezes não tem dinheiro para isso. Aí ela fica sem vacinar, né? Enfim, então não tem isso é mito, né? Isso é fake, mais um fake de porque vacina do SUS não presta. Inclusive, gente, assim, rede de frios, né? Quem é da enfermagem sabe do que eu tô falando. Eu, particularmente, sou fã, né, da logística, da rede de frio, da capacitação, da estrutura de rede de frio que o SUS tem, né, para trabalhar com vacina. Então, gente, não tem nada disso, tá? Qual é a melhor vacina? A que é feita dentro do calendário, não é isso? Então, acho que é por aí mesmo. E existe alguma contraindicação que seja comum, assim, para as vacinas? Então, a questão das vacinas virais, né? Tipo tríplice viral, febre amarela, se o paciente for alérgico, por exemplo, à proteína do ovo, não posso fazer febre amarela. Entendi. Ou, dependendo da alergia, fazer sob supervisão médica, onde que tem uma urgência, se tiver caso de reação, ter como fazer uma intervenção. E a tríplice viral, né, que é de sarampo, cachumba e rubéola, que ela também tem uma contraindicação para quem tem alergias graves à proteína do leite. Eu não sabia. Eu não sabia. Então, eu sabia da do ovo, mas não sabia da do leite. E aí, vamos supor, voltando lá para o calendário da criança, puxar um leque aqui, a criança recebe a primeira dose há 1 ano. E aí depois, aos 15 meses, ela terá a dose com a tetraviral. Só que essa de 1 ano, se o paciente for alérgico, eu não posso fazer do laboratório sério. Eu tenho que fazer do Fiocruz. Mas a gente tem uma opção. Tem opção, aí eu faço a da Fiocruz. Ótimo. Então, na triagem ali, que a gente vai perguntar, tem alguma recomendação, tem alguma alergia, a criança tem alguma doença, fez alguma cirurgia, nasceu prematuro, vai fazer um leque de perguntas para a gente saber qual vacina indicar. Entendi. Né? Mas assim, o SUS, ele dá essa alternativa. E aí, com 15 meses, ele vai receber a tetra.
E essa tetra, ela já é do laboratório Fiocruz, não tem problema se a pessoa já tiver alergia. Entendi. E aí os pacientes imunocomprometidos, no geral, tanto criança quanto adulto, pessoas que vivem aí com HIV, se o CD4 estiver baixo, né? Então, assim, tem um leque de contraindicações, mas que isso é esclarecido no momento da vacinação. E é importante também a gente deixar claro que existe uma diferença muito grande entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. Isso mesmo. Né? A alergia à proteína do leite é, de fato, a alergia à proteína que o leite contém. A intolerância à lactose é a questão da parte doce do açúcar do leite. Então, essa vacina ela tem uma contraindicação para quem tem alergia à proteína do leite e não intolerância à lactose. Isso mesmo. Né? Então, excelente. Eu não sabia dessa. Eu sabia da do ovo, mas dessa de proteína do leite eu não sabia, viu? E quais são os efeitos adversos mais frequentes que vocês presenciam lá após a vacinação ou então que vocês recebem assim posteriormente? De imediato, graças a Deus, nunca tivemos reações graves. Mesmo? Tá vendo, gente? Olha, ela trabalha no centro de vacinação, gente. Ela faz vacina o dia inteiro. Olha só. A única coisa que a gente teve, algumas coisas, foi aquela síncopezinha que os adolescentes teve, que está relatado, né, por medo da agulha ali e tal. Que não tem nada a ver que não diretamente tem nada a ver com o imunizante. Mas o que a queixa em geral, depois que a pessoa volta para registrar um exame, ver se está tudo certo, né? É dor, febre, questão de prurido no local, né? Um inchaçozinho, aquela coceirinha. Mas, no geral, é isso. E aí a gente orienta. Olha, pai, porque muitas das vezes uma criança recebe uma vacinação que são eventos graves e raros, né? Mas pode acontecer. Mas, porém, o SUS dá todo o suporte e faz a substituição se caso tiver para uma vacina celular no CRI. Então, o Ministério tem toda essa logística, todo esse respaldo. Então, a gente orienta, se a criança der febre muito alta, ficar muito chorona, tiver convulsão, precisar de atendimento médico, retorna para a gente notificar. Para aí o Estado e Secretaria de Saúde vai analisar se é necessário a substituição das doses posterior, como da pentavalente, substituir por uma hexavalente, que a vacina é a celular. Né? Então a gente tem toda essa questão também. Interessante. E como que a gente consegue assim garantir que um calendário vacinal de um paciente esteja em dia? A gente chega lá, entrega aquela caderneta que parece né? Nossa, assim, eu sou enfermeira, tá, gente? Eu, teoricamente, deveria entender, mas às vezes eu me perco ali naquelas informações. Como é que faz? Quem que avalia? Quem que faz essa validação da caderneta quando entrega? Como é que, lá na rotina, na sua rotina lá? Na minha rotina, hoje, quem avalia, quem faz as orientações, né, tanto antes, pós-vacinação, os aprazamentos, todos são graduados em enfermagem e enfermeiros. Entendi. Em relação às inclusões de vacina no calendário vacinal, por exemplo, a da dengue foi incluída, né, há um tempo. Como que vocês fazem, assim, para... quando um paciente vai, como é que é a capacitação lá dentro, né, do centro de vacinação? O paciente foi e voltou, questão de idade, tem um tipo, porque aí fica muito bagunçado, né, Fernando? Vacina da dengue liberou. Aí, às vezes, a secretaria, né, geralmente vem do estado, porque é de cada ação local, não, só para de 10 a 11 anos. Como é que vocês se organizam com esse tanto de informação lá, que o paciente... chega, né? Eu quero vacinar para dengue. Isso tem quantos anos? Não, é só de 10 a 11. Aí no dia seguinte a secretaria vai e solta. Agora pode ir para aqui. Como é que é isso lá? Isso é uma curiosidade minha, assim. Não, realmente existe isso mesmo na ponta. E muitas das vezes, a primeira coisa, quando eu vejo isso, porque muitas das vezes o Ministério solta essa informação primeiro, o paciente já vem, a gente ir atrás da secretaria, ver, e aí a gente vê o que é de evidência. É o lote próximo vencimento. Goiânia tem esse lote, a gente já pede para a comunicação fazer uma nota. Goiânia não possui esse lote próximo do vencimento, porque a nota técnica ela é ampla, pega todos os estados. Então, essa última liberação, o ano passado, a gente teve a liberação da questão da dengue,
as vacinas estavam próximas do vencimento, então entrou o de bula, de 4 a 59 anos. Esse ano teve uma outra questão, mas Goiânia não entrou. Na verdade, o estado de Goiás não tinha essa lote que foi liberado. Entendi. Então, aí a gente já faz uma nota técnica, aí o estado também divulga, para evitar. Mas ainda acontece de paciente ir na insistência, ver se tem. E aí a gente tem um grupo interno entre a unidade, que a gente recebeu nota técnica, alguma informação, já manda ali de alerta. Por quê? Porque na recepção eu tenho uns servidores, né, que são da enfermagem ou que seja administrativo, eles terem informação também. O paciente já chega ali perguntando e eles saberem falar também, né? Dar aquela informação ali já na porta. Não entrou, aí tem alguns que ficam insistentes, não, se você quiser o de cadastro, que a enfermeira pode explicar melhor, mas tem uns que já entendem ali com a explicação dela, mas assim, todo mundo tem que falar a mesma língua. Então a gente tem um grupo interno dessas comunicações, quando é uma coisa de leque maior, a gente já comunica a comunicação, passa para a gerência, passa para a diretoria, superintendência, para que seja feita uma informação geral enquanto prefeitura ou Secretaria Municipal de Saúde. Porque isso aí foi uma coisa que eu pensei agora. Eu falei, gente, é uma loucura. Eu lembrei dessa da dengue. Eu falei, gente, a da dengue foi assim, pega, recolhe, devolve, né? E mais ou menos isso. E quais as orientações que você dá para o paciente após aplicar uma vacina? Aplicou uma vacina, tem aquelas orientações básicas que vocês dão? Tem, a orientaçãozinha básica. Muitas das vezes o paciente já vem tão informado, pergunta qual reações pode dar, antes mesmo de você falar, né? A gente, reações comuns, esperada, dor, febre, né? A criança apresentar, ficar mais quietinha, dor local, pode fazer uma compressinha de água natural, né? Não põe em compressa quente. Então, a gente faz essa orientação pós-vacinação, sim. E orientando, se caso tiver os eventos mais graves, voltar para registrar o ESAV, que é muito importante essa parte também. Porque é onde a gente tem uma noção se não foi problema no lote, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso aí é uma rotina. É uma rotina. O paciente perguntando ou não, geralmente, principalmente criança, né? Quando recebe aquela... né, aquele tanto de vacina que tem, é uma rotina, né? Então o pessoal lá já informa para todo mundo, principalmente medicamento, né? Eles têm muita dúvida de medicamento. Se tiver uma febrinha, né? Porque às vezes tem... E aí eles indicam lá. Não, na verdade a gente não faz indicação da medicação, mas a gente fala, o pediatra já deve ter orientado, tem um medicamento de costume, pode dar o remedinho para febre, se caso apresentar febre. Não dá antes, pra gente saber se é uma interação da vacina ou se a criança já estava tendo alguma coisa. A mãe pode relatar que a criança estava gripadinha, né? Mas que não é contraindicação, porque a contraindicação, uma das contraindicações para vacinação, é se teve febre nas últimas 72 horas. Né? Aí a gente só faz se caso for um atendimento antirrábico. Eu tenho que fazer, não tem como. Aí a vacina, mesmo que esteja com febre, porque é uma doença letal, é uma vacina de urgência, eu posso fazer. Mas fora isso, tá pelo menos 72 horas sem febre. E tem muitos pacientes que retornam, ou pais de pacientes que retornam para falar de reação, ou não? Assim, retorna, mas não é aquele quantitativo grande, assim, inesperado, não. Muitas das vezes volta até mesmo porque tá quentinho o local, para saber o que faz, se pode fazer uma compressinha, o paciente mora perto, né? Eles voltam, por mais que é tanta informação, principalmente assim de 2 meses, você informa tanta coisa, qual as doenças que previne, orientações pós-vacinal, e aí o pai tá ali, né, ou a mãe, naquele momento assim, acaba que na hora que sai dali já dá aquele delay. Passou no portão, já esqueceu tudo, né? Até porque a criança berra tanto, né, tadinha? A gente já fica até meio obnubilado, mas né? assim, as reações esperadas, né, de bula, as notificações é feita, né? Por mais que apresente, o pai insiste ali, por mais que você orienta, a gente notifica, mas as reações graves não são tantas. Entendi. Pelo menos enquanto nós, unidade, não recebemos muitas que teve. São poucas, assim, questões graves que tem que fazer essa substituição. E fazendo um leque aqui da questão das notificações, essas notificações até nem é só para as reações. Até mesmo uma conduta que percebeu que pode ter sido um erro de vacinação, ou a dose não injetou, a criança mexeu e tirou a agulha, eu devo repetir aquela dose, não devo? Esse também é considerado um ESAV. Então, o próprio profissional já está ali, já orienta para a gente fazer essa notificação também.
Interessante. E como é que é o processo de armazenamento e conservação das vacinas nessas unidades de saúde? Então, hoje, todas as unidades de sala de vacinas de Goiânia, a gente tem câmeras conservadoras que tem bateria com capacidade de até 72 horas, se caso acabar a energia, não é aquelas geladeirinhas convencionais que ficava aquela loucura e carrega vacina, né? Termômetro pendurado assim por dentro. E aí elas têm um painel digital, então ela tem uma conexão de linha telefônica que acabou a energia, ela começa a tocar o celular do plantão e o celular do gestor para acudir a tempo. Olha que legal. E aí a nossa unidade, algumas unidades maiores que tem salas de vacina em UPAs, tem gerador. Então, o que ainda facilita a nossa questão de perda de vacina, né? Então, a gente tem essas conservadoras que elas ficam na temperatura preconizada do Ministério, que é mais 2, até mais 8, né? E ela tem um limite. Ela, quando abaixa de 3, ela já começa a te alertar, vê o que está acontecendo. Passou de 7, o que aconteceu? A porta ficou aberta mais tempo. Então, assim, a tecnologia é perfeita. Ajudando a saúde, né, gente? Porque, assim, do contrário que a gente pensa, vacinas são muito caras, né? Se a gente pensar desde o processo de fabricação, as pessoas que envolvem, né, que a gente envolve na confecção das vacinas, mais o material, enfim, é muito caro. Então, você ter uma perda das vacinas porque, né, por uma rede de frios falha ou alguma coisa assim, é um desperdício muito grande. Então, é melhor investir em tecnologia mesmo, né? Isso mesmo. Melhor investir. Fernanda, e aquelas pessoas que não podem comparecer ao centro de vacinação? Os acamados, pessoas que têm dificuldade de deambulação, enfim, né? Aquela população que a gente conhece que é super vulnerável, né? Na questão de imunidade mesmo, e não pode ir. Como é que funciona essa logística que é conhecida como a vacinação extramuro, né? Como é que funciona? Isso. A secretaria tem, né, os profissionais, né, capacitados para essa realização. Essas vacinações, elas são feitas, agendadas por cada distrito da região. Então, tem um exemplo, o Distrito Sul tem as unidades de instituições de longa permanência, né, que tem que fazer essas vacinações desses idosos. Tem o pessoal cadastrado dos acamados, pessoas que fazem uso de oxigênio, que não conseguem ir de forma nenhuma, eles fazem esse agendamento e fazem essa vacinação no domicílio. Então, o responsável, o enfermeiro daquela região, né, ele vai fazer o agendamento e vai até o domicílio para essas condições. Nas unidades nas regiões que são contempladas por estratégia de saúde da família, então o próprio enfermeiro naquela visita já tem ali agendado, né? Eles fazem essa vacinação também. Que são os casos das populações ribeirinhas, quilombola, você sempre tem as unidades de estratégia de saúde da família que vão fazer esse fluxo. Porque o que é importante a gente frisar é porque independente da vacinação seja feita lá na unidade de saúde ou na casa do paciente ou qualquer outro local, a rede de frios precisa ser regularmente respeitada, né, Fernanda? Porque a vacina ela tem um processo de tolerância, de questão de temperatura, que você não pode nem mais nem menos, foi como você falou. Então, tudo, mesmo que não é só simplesmente enfiar dentro de uma caixa de isopor com gelo e levar, né, isso, Fernanda? Mesmo. Precisa de todo um contexto. Então, dentro dessas instituições, tanto as asilares, né, e também as privadas de liberdade, né, os presídios. Isso. Então, vocês vão até eles e nessas unidades mais distantes, assim, ribeirinhas, quilombolas e tal, tem a estratégia de saúde da família para dar essa cobertura, né? Isso. E aí, lembrando que essas vacinas são transportadas, né, em caixa apropriadas, né? Tem os gelox, não é o gelo, né? Aquelas bobinas, elas são climatizadas, tem termômetro, né? Para controlar aquela temperatura, no mesmo processo que eu faço dentro da sala de vacina, essa vacinação extramuro é garantida a temperatura da mesma forma. Muito bacana, muito bacana. Isso é importante, viu, galera da enfermagem aí, rede de frios cai em prova de concurso, não cai, despenca, né? E a gente tem que levar muito isso em consideração, porque foi como a gente falou aqui anteriormente, vacinas são caras, salvam vidas, previnem doenças, então elas precisam ser bem
aplicadas, né? No bom, né? No sentido amplo da palavra. E um desperdício com questão de perda de vacina, seja por conta de um armazenamento inadequado ou uma aplicação ineficaz, né? Às vezes você vai aplicar a vacina, foi que nem você falou, aplicou de uma forma errada ou teve desperdício da vacina, enfim. E dentro voltando aqui da questão da vacinação das crianças, né? Porque são muitas vacinas que as crianças tomam durante um tempo grande lá. Você tem, assim, algum profissional que seja mais habilidoso com vacinar bebezinho? Tem aquele que tem mais resistência, né? Não, eu prefiro ficar com os maiorzinhos. Como é que funciona isso lá? Então, os servidores hoje, eles fazem todos vacina tanto criança quanto adulto. A única especificação que a gente tem é a questão da BCG. A gente tem uns servidores readaptados que, tipo, não posso fazer muita força, não posso segurar, forçar, então a gente deixa eles ali mais específico para BCG, porque o bebê ali é mais facinho de segurar, você não põe tanta força, é uma seringa que não tem muita pressão, né? Mas a gente trabalha na dupla checagem, né? O CMV hoje monta todas as nossas baias de serviço com 2 técnicos, né? Então, ele está ali, um aspirando, um olhando, outro fazendo certo, e eles fazem rodízio entre eles. Agora você aplica para não ter aquele questão e evitar os erros. Entendi. Porque hoje, até existe dentro das normas do Ministério, ter essa dupla checagem, né? Desde a época do Covid, a gente implantou isso. Então, a gente permanece até hoje por conta daquelas questões. O povo filmava, falava que não entrava vacina e virava aquela coisa. Então, a gente começou a fazer isso, porque o próprio profissional já orienta. Quando vê alguma coisa, fulano, isso, né? Já dá uma diquinha ali. E a gente trabalha com isso até hoje, desde a época da pandemia. E você falou da BCG, eu achei interessante, assim, na minha época que eu fazia faculdade, né, não sei hoje, tinham as BCGistas, que eram as pessoas específicas para aplicar a BCG, porque você tinha toda uma técnica, né, que é aquela técnica de fazer a palavra. Como é que funciona a vacina hoje, Fernanda, de BCG? Então, hoje, né, teve uma época de período de desabastecimento, então antes fazia-se vacinação de BCG em todas as unidades, hoje não mais. Cada dia da semana tem uma unidade específica por distrito. O CMV é a única unidade que faz de segunda a sábado, né, por ser um centro de referência e tudo mais. Então, cada plantão, eu tenho aquela pessoa que identifica mais com aquela técnica. Então, acaba que a colega, você quer ficar na BCG hoje? Tá, ela fica na BCG, por conta realmente da técnica. Tem uns que tem uma certa insegurança, e aí eu aproveito esse pessoal readaptado, que é lá da salinha lá de 1900 antigamente, da época, que tá top na técnica, então a gente permanece com esse pessoal, mas se esse pessoal não for, os outros também sabem fazer. E a técnica é a mesma. A técnica é a mesma. Faz a pústulazinha, a bolinha, né? E aí fica a cicatrizinha, não pode estourar a bolinha, não tem umas informações assim? Não pode pôr adesivo, não pode passar álcool, passar pomada, vai formar cicatriz. Mas hoje a gente tem uma nota técnica também do Ministério, mesmo que não forme a cicatriz vicinal, eu não faço a revacinação, só em caso de contato rancênico, né? Que é um outro processo. É um outro processo. E qual que é o bracinho padronizado? Esquerdo ou direito? O direito, né? O bracinho direito, então, que é da vacininha do BCG. Eu falo isso, gente, porque a BCG... E, assim, até importante falar, né, Fernanda, que não é ruindade da Secretaria de Saúde colocar uma vez na semana, né, o rodízio dos distritos. É porque tem particularidade na vacina do BCG, não é isso? Quando você abre ela, como é que funciona? Tem a questão da validade, né? E tem a questão da vacina ser multidose, né? Um frasco são 20 doses. Então, acaba que se eu não colocar numa unidade que tem mais rotatividade, eu perco muita vacina, né? Então, pode ser que futuramente amplie, quando normalizar, porque antigamente era assim, eu não perco vacina, mas não perco oportunidade. Em dias de escassez, muitas das vezes, a gente tem que ponderar essa questão. Ou eu imunizo mais gente, ou eu jogo vacina fora, né? Tá certo, né? Tá certo. Então, porque a sustentabilidade, né? Você quer imunizar, mas também se tiver um desperdício muito grande, então é a racionalização,
né, do medicamento ali, por isso que às vezes faz essa, né, cada dia está em um distrito, porque aí você agenda, você trabalha com agendamento também, né, você pode agendar, o pessoal vai lá, faz as doses e tem o centro de vacinação que fica a demanda espontânea. Fernanda, que papo maravilhoso. Eu achei que eu gostasse mais ou menos de imunização, mas eu gosto muito de descobrir com você que eu gosto é muito. Né? Por que a gente acha que gosta mais ou menos? Porque é muita informação, gente, né? É muita informação. Mas assim, sem sombra de dúvida, eu sou uma pessoa totalmente a favor da vacinação, porque é a única forma que a gente tem de imunização, de prevenção e promoção, que é o que fala o nosso Sistema Único de Saúde. Então, o mínimo que a gente pode fazer é isso. Então, eu te agradeço muito, agradeço a sua presença, seus esclarecimentos. Peço para você deixar sua rede social aí, porque agora eu tenho certeza que o pessoal vai bombar lá, porque a rede social da Fernanda também não é só cultura, mas também é nota técnica, gente. Isso mesmo. E aí, aproveita e deixa um recado aí para nossa galera aí, muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da saúde, estudantes, acadêmicos que estão nos assistindo hoje. Então, pessoal, primeiramente, mantenha os cadernetas atualizados, por quê? Eu estou no campo de estágio, eu posso levar alguma coisa para aquele meu paciente que está ali imunocomprometido naquele momento. Ou levar alguma coisa para casa. Isso, né? ou levar alguma coisa para casa. E nas suas orientações, nas suas promoções de saúde, não deixe de trabalhar com a questão da vacina, porque vacina salva vida, vacina é segura e a gente tem órgãos regulamentadores que preconizam essa questão. Então, incentive essa questão, atualize o cartão de vocês e, precisando, a gente está à disposição. E a rede social minha é @FernandaGouveiaPio. @FernandaGouveiaPio. Gente, não perca essa rede social aí, porque ela vai bombar, hein, Fernanda? Daqui a pouquinho você aguarde aí, viu? Bom, gente... em um mundo onde as notícias elas circulam mais rápido do que os fatos podem ser verificados, a saúde pública certamente enfrenta um inimigo silencioso, porém muito poderoso, a desinformação. E poucas áreas sentem tão diretamente seus efeitos quanto a imunização. A vacinação ao longo da história salvou milhões de vidas, erradicou doenças e transformou o futuro da humanidade. É um ato de prevenção, de amor ao próximo, de responsabilidade coletiva. No entanto, nós vimos hoje o retorno de doenças antes controladas por conta de fruto de medo, gerado por informações falsas, distorcidas e muitas vezes mal intencionadas. Nesse cenário, a verdade científica e o cuidado humano precisam caminhar juntos. Não basta apresentar dados técnicos, é preciso ouvir, acolher, entender a dor, a dúvida e, com muita empatia, também construir a confiança e reconstrução também, né, da confiança da população. E ninguém melhor do que o enfermeiro para esse papel. O enfermeiro está onde a saúde acontece, na sala de vacinação, nas comunidades, nas escolas, nos postos, nas casas de vocês. Eles não apenas aplicam a vacina, eles também orientam, educam e esclarecem. O enfermeiro é a ponte entre a ciência e a vida real, entre a política pública e o sentimento da população. Por isso, nesse tempo de tantas vozes que disputam a atenção, que possamos valorizar a voz da verdade, do conhecimento, do cuidado e da ciência. Que possamos reconhecer que vacinação não é apenas uma escolha individual, mas um compromisso coletivo. E que para viver com mais segurança e saúde nós precisamos mais do que nunca de profissionais capacitados e com informações corretas. Vacinar é um ato de confiança e informar com responsabilidade é um ato de respeito. Que sejamos promotores dos dois. E finalizamos por aqui. Hoje, o programa de hoje foi sobre imunização. Você não pode perder, veja tudo aí, reveja o programa aqui no programa Viva Melhor, na TV Alegria. Não se esqueçam que nós estamos juntos todas as terças, às 19 horas. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada pela audiência e até terça que vem. Tchau, tchau!